Cara, o Beta sempre aceita ser humilhado em tom de brincadeira. E não apenas humilhado no seu próprio meio social, mas humilhado pra todo mundo. Que coisa horrível. Só que na brincadeira, quando você casa por amor e essa é a casa do amigo dele de faculdade, e ainda fica olhando pra ele com uma cara de decepção e frustração. Uma coisa que nós conversamos anteriormente aqui é que muitas vezes as digníssimas elas fazem confissões públicas disfarçadas de humor como uma forma de demonstrar para todos a sua própria frustração. Isso que a gente está vendo aqui é que ela está usando a piada para servir como um álibi. Porque ao usar esse humor, né, botando essa música aí imoral, botando essas tiradinhas aqui, fazendo esse olhar, essas caras, essas bocas, ela tá criando uma saída de emergência. Ah, não, foi só uma brincadeira que eu tô fazendo com meu marido aqui. Isso reduz o custo social de expressar o desconforto e o descontentamento real. Se o marido ou outras pessoas se incomodarem, ela pode dizer: não, vocês estão exagerando, foi só uma brincadeira. Porque o tom de piada funciona como escudo para se proteger. O que ela está fazendo aqui é uma comparação social explícita. O conteúdo da fala, do texto aqui, coloca lado a lado, né? O marido, que ela escolheu por amor, com um amigo rico, que tem aquela casa desejável. Então a mensagem subjacente é muito clara aqui. Eu abri mão de status, conforto material por amor. E agora estou vendo o que eu poderia ter tido. Então, mesmo que ela não esteja dizendo isso abertamente, a estrutura da frase e a expressão facial comunicam exatamente isso para todo mundo e todo mundo capta a mensagem. Menos o trouxa, o beta. A exposição pública do marido é o que ela está buscando aqui. Porque ao postar, ela não está apenas refletindo internamente. Ela está colocando o marido numa posição de inferioridade diante do amigo dele, diante dos seguidores, diante de conhecidos. Isso tem um efeito de rebaixamento social sobre o cara, mesmo que seja em tom de brincadeira. E como eu disse, isso aqui é uma confissão disfarçada do arrependimento que ela tem. Do ponto de vista psicológico, é comum que sentimentos de arrependimento, comparação e frustração com a escolha conjugal apareçam de forma indireta, especialmente quando a pessoa não quer assumir abertamente que está insatisfeita. Então esse vídeo vira uma forma de dizer sem dizer. Então, e o que isso costuma revelar sobre essa moça? Existe um grau real de insatisfação com a diferença de status e de recursos aqui. Ela valoriza, muito mais do que ela admite, os aspectos materiais e de status que o amigo do marido dela possui. Usar o humor como uma forma de expressar agressividade passiva contra o marido é o jeito que ela encontrou de externalizar o que ela realmente pensa do marido. E o pior é que ela tá buscando validação externa. Porque ela vai ter curtida, comentário. Pior que é sempre aqueles comentários, kkkk, verdade. Deus digníssimos. Pra legitimar o sentimento dela. Resumindo, isso aqui é uma forma de humilhar o marido publicamente sob a proteção de piada. E também é uma confissão velada de frustração com a escolha que ela fez. O fato de ser brincadeira, cara, não anula o conteúdo da mensagem. Apenas torna a mensagem socialmente aceita. A humilhação socialmente aceita. E ela vai encontrar várias digníssimas que irão concordar com ela e se ver nessa mesma situação e ficar, kkkk, é verdade. Ô, coitado do cara. Coitado do cara. Um homem de valor, cara, não aceita esse tipo de brincadeira. Só que uma coisa que vem acontecendo é que as digníssimas hoje, elas estão sempre humilhando os seus cônjuges, os seus namorados, sempre humilhando o cara com quem elas namoram. Elas não fazem a menor distinção sobre, poxa, isso aqui não é legal, sabe? Não é legal por esse tipo de piada. Eu tava vendo a esposa do Mago, que chamam, como é que é o nome daquele cara? Aquele cara que tem um canal gigante, só que não sabe jogar porra nenhuma, como é que é o nome dele? O... Ele tá no Flow Games, que é um cara extremamente traidor no sentido de que deu a punhalada no Monark. Pô, como é o nome dele, cara? Dave Jones. A esposa do, a esposa do Dave Jones fez uma brincadeira pública, mas que nunca deveria ter sido feita. Falou assim: não, pessoal, acontece uma coisa lá em casa. O que acontece? O contexto, pra você entender.
Todo mundo fala que o David Jones não joga nada. E de fato ele não joga nada. O cara é muito ruim em tudo. O cara não sabe, não tem conhecimento de jogos. Ele é carismático. E ele é um sucesso inegável. Mas ele não joga, ele não tem conhecimento de jogos, ele não sabe jogar. O cara é muito ruim, burro e tudo. Mas ele tem Eu nunca vou alcançar nem metade do que ele tem hoje. Mas mesmo assim, todo mundo tem essa ideia de que ele não sabe nada. E apesar desse contexto, que ela sabe que existe, ela fez essa brincadeira com ele. Chegou pra ele e falou o seguinte: falou pra todo mundo, né? Não, gente, lá em casa acontece uma seguinte situação. Quando a gente vai jogar um jogo novo, o David Jones coloca esse jogo na conta dele. E depois, quando eu vou jogar, eu continuo jogando nessa conta dele. Ou seja, quem faz tudo pra ele nos jogos sou eu, e não ele. Começou a rir. E o David Jones assim, sem graça. Por quê? Cara, ela sabe que todo mundo zomba do David Jones exatamente isso, que ele não sabe jogar e não sabe nada dos jogos. E ela ainda faz esse tipo de brincadeira que piora a situação do cara. É uma brincadeira com algo sensível sobre ele, que o trabalho dele não é bom o suficiente. E ela vai lá, faz esse tipo de brincadeira publicamente, sabendo que deu ia zoar o cara. Sabendo que as pessoas iam pegar essa fala, ninguém aqui é inocentezinho. Ah, eu não tinha ideia do que ia acontecer. É claro que você tinha. Jung tem uma máxima. Jung fala o seguinte: sempre que você não entender os motivos que levam alguém a fazer alguma coisa, observe, olhe para as consequências do que ela fez. E a partir das consequências, infira os motivos. Qual é a consequência? Vou te explicar agora o que isso quer dizer. Qual é a consequência do que ela fez? Todo mundo zombou o David Jones. Então, a partir da consequência, você entende o motivo. Ela queria que todo mundo zombasse dele. Claro que ela não vai admitir. Claro que ela vai falar, não, gente, é só brincadeira. Mas, como eu disse, as digníssimas, elas confessam publicamente as suas frustrações, mas de formas indiretas, para que elas sempre possam ter a possibilidade de negar aquilo que elas estão fazendo, mas quando na verdade é justamente o que elas estão fazendo. Humilhando o marido, humilhando o Beta, ridicularizando os caras, e os bobos, os coiós, o Leôncio aqui, bolinha de golfe, o Leôncio, rindo, que legal, né? Tá rindo de mim, rindo comigo, que engraçado. O que nós precisamos hoje é que os homens voltem a ter a dignidade de não aceitar, irmão, passar por essas situações. Os caras precisam aprender, cara, que isso não é brincadeira inocente que elas estão fazendo com eles. Isso é envergonhamento público. É deboche. É a vontade de destruir a vida do homem que elas deveriam estar protegendo. As digníssimas são as representantes físicas dos seus valores morais. As digníssimas são extremamente importantes para que o homem seja respeitado socialmente. As pessoas respeitam o homem muito baseado nas percepções que elas têm de quanto a esposa ou a namorada respeita esse homem. E elas não estão fazendo, não estão ligando para isso. Estão ridicularizando o cara. Se você tá namorando alguém e quer começar a fazer esse tipo de brincadeirinha sem graça, isso é um sinal de alerta muito grande que você já tem que ter. Você fala, não, pô, cara, não vale a pena eu estar com essa moça mesmo. Ela realmente está preocupada com o meu bem-estar, ela está preocupada em como eu sou visto pelos outros, ou pô, eu sou a escada dela, eu sou motivo de escárnio que ela usa pra se engrandecer de alguma forma. É a sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Ou você vai continuar agindo assim, aceitando isso, sendo humilhado, ou você vai falar: chega, eu não quero mais. Eu não quero mais isso. Eu não sou piada. A pessoa que tem que estar comigo tem que ser a primeira a falar que eu sou o homem mais incrível do mundo. Se não for assim, tu vai namorar pra quê, irmão?